meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Os materiais compostos de polímero são amplamente utilizados não apenas no mundo da produção e ajuste de carros esportivos, mas também na aviação e na construção naval. Anteriormente vimos como colar de forma independente uma parte do corpo com um filme de carbono. Agora veremos como produzir carbono com suas próprias mãos. Métodos de produção de carbono. Os plásticos de carbono, que também são chamados de materiais compostos de fios entrelaçados de fibra de carbono, podem ser fabricados de 3 maneiras. Método de moldagem manual, método de moldagem a vácuo. Produção com cozimento em autoclaves. A produção de elementos de carbono em escala industrial requer equipamentos caros. Portanto, em casa, o carbono só pode ser produzido por moldagem manual ou a vácuo. O que é necessário para a fabricação? Para a fabricação de carbono, você precisará de fibra de carbono. Ela difere na forma como é tecida e na densidade, medida em gramas por metro quadrado, GEM2. Agente desmoldante, por exemplo, Loctite 770NC. Ele é usado para separar facilmente o elemento de fibra de carbono da matriz após a secagem. O material é aplicado à matriz da peça ou à superfície horizontal, na qual a camada de face do elemento de fibra de carbono será colocada. Pode haver apenas uma camada de face, a menos que seja necessária uma bela textura de carbono no lado posterior. Matriz. Um pedaço de vidro ou espelho pode ser usado para criar detalhes horizontais. A superfície deve ser a mais plana possível, pois todos os defeitos do revestimento serão moldados na peça fabricada. Resina epóxi, por exemplo, EPR 1320. Endurecedor de resina EPH 294 é uma opção. Ferramenta de corte de fibra de carbono. Você pode usar uma tesoura comum, mas esteja preparado para o fato de que o corte da fibra embotará rapidamente a ferramenta. Se você planeja produzir peças de fibra de carbono em massa, recomendamos comprar uma tesoura elétrica. A eficiência é demonstrada no vídeo. A necessidade de ferramentas e materiais adicionais depende do método de fabricação escolhido. Não importa o quanto tente, você não conseguirá produzir carbono forte por meio de moldagem manual sem tratamento térmico adicional. Método de moldagem manual. O método de produção é bastante simples. A superfície da matriz é limpa de todos os contaminantes. O agente desmoldante é aplicado uniformemente sobre toda a superfície em várias camadas finas. Uma camada de resina preparada é aplicada à superfície. Uma camada de tecido de fibra de carbono é colocada. A fibra é impregnada com resina epóxi. Não deve haver nenhuma bolha de ar entre a primeira camada e a matriz ou entre as camadas subsequentes. A resina pode ser espalhada com um pincel comum, e as bolhas de ar podem ser facilmente removidas com um rolo. A próxima camada é aplicada, e em seguida, o procedimento é repetido até que a espessura necessária da peça seja atingida. Após a colocação da camada final, as partes horizontais podem ser pressionadas com uma peça recíproca de vidro ou espelho. Nesse caso, os dois lados da peça terão uma superfície brilhante e uma estrutura de fibra de carbono transparente. Como o custo da fibra de carbono não é acessível, a fibra de vidro pode ser colocada entre a primeira e a última camada de tecido de carbono. O tecido de fibra de vidro não deve ser grosso para não perturbar a forma final. Para tornar a fabricação de peças leves mais barata, o elemento geralmente é apenas laminado com fibra de carbono. Ele é colocado apenas como a camada frontal do elemento da carroceria do carro. Método de formação a vácuo. Além do conjunto padrão de materiais e ferramentas para produzir elementos de carbono por infusão a vácuo, você precisará de tecido, que você não pode dispensar. Malha condutora, usada para distribuição de resina e remoção de ar. Filme a vácuo. Não é possível usar filme comum, pois ele não suporta altas temperaturas e não tem alta capacidade de alongamento. Bomba de vácuo. Uma bomba de óleo simples de estágio único é suficiente para peças pequenas. Arnês de vedação. Tubo em espiral para fornecimento de resina e entrada de ar. Tubo de vácuo. Braçadeiras de tubo. Braçadeiras de fixação. Armadilha de vácuo. É usado como uma armadilha para a resina epóxi, cuja entrada na bomba de vácuo a deixará fora de operação. Você pode construir uma armadilha com suas próprias mãos, a partir de meios improvisados. Um forno para pós-cura de elementos de carbono também pode ser construído com suas próprias mãos.
Observe que o tratamento térmico deve ser realizado em uma determinada temperatura. Portanto, você deve considerar a possibilidade de ajustar e manter o grau definido. A tecnologia de infusão a vácuo envolve a montagem de um sanduíche de tecido de carbono e sua colocação em um espaço vedado. Após a colocação, o ar é evacuado e a resina é fornecida à peça de trabalho. O tecido impregnado de resina é deixado sob vácuo por 20 a 30 minutos, vedando o suprimento de resina e os tubos de extração de ar. Para a cura inicial, 24 horas em temperatura ambiente são suficientes, após as quais a peça de fibra de carbono deve ser enviada ao forno para a pós-cura. Não descrevemos detalhadamente o método de infusão a vácuo, pois o processo é mostrado em detalhes no vídeo.